Bom, você tinha também para falar aqui com a gente sobre Fundo Amazônia e Helder Barbalho, não é isso? Exatamente. Olha, vocês já até noticiaram, não deu espaço na coluna ontem, mas anteontem, o governo federal fez uma coletiva com a ministra Marina Silva, que é do Meio Ambiente, a ministra Sônia Guajajara, o Mercadante, né? E outras autoridades do governo federal, justamente para anunciar a retomada de uso e de atuação do Fundo Amazônia, que foi paralisado, foi congelado até pelos países estrangeiros em relação à falta de transparência, medidas que indicavam falta de transparência na aplicação desses recursos em relação à proteção, né, da floresta. Ele é extremamente importante para todo tipo de fiscalização que deixou de ser feita até, né, e acabou resultando nesse aumento da devastação em vários estados e uma ampliação, uma aceleração diferente no estado do Amazonas, que sempre foi o que menos registrava desmatamento, mas houve uma mudança, e o que colocou o Amazonas num aumento muito maior em relação à comparação a outros estados que, em números absolutos, desmatam mais, como é o caso do Pará. Né? Esse é um dado importantíssimo para o estado do Amazonas. Também, mas para toda a região norte. A gente consegue perceber essa importância, né, do Fundo Amazônia nas atuações e nas publicações das redes sociais do governador do Pará, o Helder Barbalho. Ele anunciou ontem que o governo do Pará iniciou a partir da data de ontem, em São Félix do Xingu, a Operação Curupira, uma ação integrada dos órgãos do Sistema de Segurança Pública e da Secretaria de Meio Ambiente lá do Pará. E aí diz aqui no perfil do governo do Pará: a intenção é garantir a expansão das ações de enfrentamento a crimes ambientais no estado e outros atos ilícitos que causam impactos à natureza. A imediata implantação de bases fixas de fiscalização em municípios já mapeados está entre as ações da operação. E eles tornaram público isso. Veja, lá atrás, no ano passado, quando foram divulgados pelo Observatório do Clima, MAP Biomas, enfim, todos esses órgãos que fazem monitoramento dos sistemas que são do governo federal mesmo sobre desmatamento, houve a indicação de que, em alguns estados, houve uma desaceleração do desmatamento e eles colocaram Pará como exemplo, em que pese todas as ações do governo federal, de incentivo até ao desmatamento, enfim, a todas essas devastações que a gente viu aumentarem no governo Bolsonaro, eles colocaram que no Pará, embora haja ali realmente um ranking, e o Helder Barbalho, como eu já disse, recebeu isso de outros governos, como o governo do Amazonas recebeu desmatamento mais baixo de outras gestões, pois bem, lá no Pará eles implementaram ações governamentais, ações estaduais para tentar conter, né, esse aumento do desmatamento. E esse é o diferencial que a gente tem falado da gestão, da agenda. Quando o Helder Barbalho, no dia que lança o Fundo Amazônia, apresenta no perfil do governo do Pará esse tipo de postagem, como já traz do governo anterior essa agenda também de cuidado com o meio ambiente, e está lá na Inglaterra, reunindo com o príncipe Charles, agora rei Charles, com a ministra do Meio Ambiente, né, de lá, com outras autoridades, com a própria embaixada brasileira, quer dizer, tem uma agenda internacional levando para eles as necessidades do estado dele, no caso o Pará, e tentando atrair também essa atenção e, claro, né, os investimentos que são necessários, né, esses acordos todos, em relação à preservação da floresta. Você vê que há uma atuação política, uma criação de uma agenda, né, que ela vai no discurso, vai na atuação, tanto interna quanto externa dele próprio. É disso que nós estamos falando e é disso que não pode se queixar, né, a política no estado do Amazonas, quando o Pará é escolhido para representar a próxima COP, né, para a próxima COP ocorrer em Belém. Você está entendendo a diferença? A gente tem que mostrar isso para a gente poder compreender que são atuações que buscam, né, outras linhas e outras imagens. E aí essa imagem ela entra em contraponto justamente quando uma liderança indígena do Amazonas, que tem audiência da imprensa nacional e internacional, faz esse tipo de crítica numa coletiva.